Olá, então a dica que eu tenho para vocês hoje é tratando dos números decimais. Eu tenho a dica de como, por exemplo, quando eu tenho o número 0,25 e faço a seguinte pergunta: esse número originou-se de qual resultado de qual fração? Ok? Lembra-se que na primeira aula de números decimais eu disse que o número decimal é resultado de uma fração, porque eu divido sempre o numerador pelo denominador. Então, por exemplo, eu tenho 0,25 e quero saber qual fração foi a origem desse número. Então, por exemplo, percebam que eu tenho duas casas depois da vírgula. Então, eu vou repetir esse número, 25, e a quantidade de casas que eu tenho depois da vírgula é a mesma quantidade de zeros que eu vou colocar no denominador. Então, duas casas depois da vírgula, dois zeros. Esses dois zeros seguido do número 1. Então, na verdade, eu posso falar que o 0,25 ele é o resultado da divisão de 25 por 100, de 25 centésimos. Mas esse 0,25 não origina-se somente do 25 centésimos. Ele origina-se principalmente quando eu faço a minha simplificação, porque ele dá para simplificar por 25. Então, quando eu divido 25 por 25, dá 1. E 100 por 25, eu encontro o 4. Então, percebam que 1 quarto também equivale a 0,25 centésimos. Ou seja, o 1 quarto é o menor número, a menor fração que eu consigo encontrar, o 0,25. Né? Então, as outras vão ser equivalentes. Então, toda fração que for equivalente a 1 quarto, ela tem que resultar necessariamente a 0,25. Então, por exemplo, a fração 2 oitavos, 4 dezesseisavos, 8 32avos, assim por diante, até 25 centésimos, por exemplo. Tá ok? Então, olha, qualquer fração dessas, de 1 quarto até 25 centésimos, que eu pegar como exemplo, então, por exemplo, se nós pegarmos a fração 4 dezesseisavos e dividir o numerador pelo denominador, eu tenho que chegar no resultado 0,25. Então, provemos. 4 não dá, então aumenta 0, 0, 40 dividido por 16, o mais próximo é o 2, porque 2 vezes 16 é 32. 40 menos 32 é 8, 8 não dá por 16, desce o 0. 80 por 16 é 5, porque 5 vezes 6 é 30. 5 vezes 1 é 5, vezes mais 3 é 8, sobra nada. Percebam que nós já chegamos no nosso resultado 0,25. Então, isso vai acontecer se nós pegarmos o 2 oitavos, o 8 32avos, o 25 centésimos nós já fizemos. Então, todas essas frações vão chegar no resultado 0,25. Então, se você tem uma fração lá que você está em dúvida de qual resultado que é, primeira coisa, transforme ela para unidade centésimo, milésimo ou décimos. Né? Então, por exemplo, a fração, o número decimal 0,2, eu posso escrever ele como 2 décimos. Por que 2 décimos? Porque eu só tenho uma casa depois da vírgula, então eu só acrescento um zero, acrescido de número 1. Mas percebam novamente que essa fração também é redutível. Eu consigo simplificar em cima e embaixo por 2. Então, nós vamos encontrar 1. 10 dividido por 2, 5. Percebam que agora nós chegamos a uma fração que eu não consigo reduzir mais. Ou seja, se nós pegarmos o 1 quinto
e dividir 1 por 5, eu vou chegar aonde? 0,2. Pegar uma outra fração que é equivalente a 1/5. Então, por exemplo, 2 décimos foi a que nós usamos. 4 vinteavos e assim por diante. Então, toda fração que for equivalente a 1/5 resulta em 0,2. Ok? Então, olha só um outro exemplo bem rápido que isso não vai ocorrer. Por exemplo, 0,33. 0,33 nós podemos escrever como 33 centésimos. Ok? Então percebam que eu não consigo dividir, simplificar essa fração pelo mesmo número. Então eu não consigo simplificar em cima e embaixo pelo mesmo número. Se eu for dividir em cima por 3, embaixo eu não consigo dividir por 3. Se eu for dividir embaixo por 2, em cima eu não consigo dividir por 2. Se eu for dividir o 33 por 33, o 100 eu não consigo. Se eu for dividir o 33 por 11, o 100 eu não consigo. Então, por essa fração não ser redutível, né, então eu não consigo uma fração menor do que ela para encontrar o 0,33 ou 33 centésimos, mas sim consigo uma fração acima dela, que vai ser equivalente a ela. Então eu vou encontrar frações maiores do que ela, que quando eu dividir o numerador pelo denominador, nós vamos encontrar 0,33, mas não fração com números menores do que 33 centésimos. Ok? Então são frações acima porque eu não consigo simplificar essa fração mais. Então ela já é a fração origem. Eu comecei, achei o 0,33 a partir dela. Então eu tenho outros resultados que vão dar 0,33? Tem. Por exemplo, se eu dobrar o 33 e o 100, nós vamos encontrar uma fração equivalente a 66,200. Ok? Então, essa fração também, quando eu dividir 66 por 200, tem que prevalecer o 0,33, ok? Espero que vocês tenham entendido. Aproveitem essa dica. Se tiverem dúvidas ou sugestões de dica ou algum exercício que queiram resolver, eu estou disponível. Deixe os comentários aí e se gostaram, cliquem em curtir, ok? Até mais e um abraço!